Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. O ano está terminando, mas o nosso programa continua. 2024 vem coisa boa e nós não poderíamos falar de 2024 sem fecharmos 2023 com um presente para você que nos acompanha, que curte a temática do cangaço, que curte a história do Brasil, em especial dos sertões do Nordeste do Brasil. O cangaço é um tema que atrai. O cangaço é um tema que faz muita gente se lamentar, porque foi o período da nossa história trágico, foi um movimento que trouxe muitas dores e que serve, de certo modo, para que possamos fazer uma reflexão sobre a sociedade, sobre os costumes, sobre a tradição. E, mesmo tendo sido um movimento social que causou muita dor, muita tristeza, hoje o cangaço é olhado de outra maneira, de outra forma. Claro que olhar o cangaço com outro olhar não diminui a violência provocada pelos cangaceiros e pelo contexto social das pessoas envolvidas. Os cangaceiros, os coronéis, os beatos, as volantes, as famílias que, de uma forma ou de outra, sofreram aquela vida, aquele momento, aquela tristeza. Mas muitas cidades do Brasil, em especial do Nordeste, estamos tratando e olhando para os sertões do Nordeste do Brasil, hoje sabem aproveitar a memória e a história do cangaço. E nós decidimos concluir toda a nossa programação de 2023 conversando um pouco sobre uma cidade que eu aprendi a amar, que fui muito bem acolhido, recebido quando estive lá nos anos 90. Não poderia ser e dizer na companhia de quem eu estava, quem me levou a Piranhas. Paulo Gastão, aquele que eu considero um dos maiores mentores e incentivadores para que a temática do cangaço saísse um pouco dos livros e ganhasse o empreendedorismo, o turismo, a novela, a literatura, o documentário, o teatro. E hoje nós temos a satisfação de fechar a nossa programação de 2023 com uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho, pela seriedade e pelo que conquistou através do seu esforço, sabendo trabalhar a temática do cangaço. Eu estou falando de uma pessoa lá de Piranhas, mas você não vai saber quem é agora, só depois da vinheta. Estamos hoje aqui recebendo Jairo Luiz Oliveira, turismólogo, guia de turismo, consultor em planejamento e gestão do turismo, iniciou os primeiros estudos com a temática do cangaço com 20 anos de idade. Ele é o idealizador da Rota do Cangaço e um dos idealizadores da Missa do Cangaço em Angico. Jairo, muito obrigado por ter feito um malabarismo aí na sua agenda e ter concordado em encerrar a nossa programação de 2023. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Lemuel e professor Lemuel, a todos que acompanham, né, esse canal maravilhoso, esse resenha, que a gente cada dia aprende mais. E fico feliz por ter escolhido para fechar o ano de 2023 falando sobre turismo e cangaço, né? E batendo um papo aqui, como é que a gente, depois de 27 anos, chegamos a um sucesso tão grande e que movimenta milhares de pessoas na região e hoje também
representa uma renda, uma alternativa de emprego, trabalho e renda não só para a população de Piranhas, mas para a população de uma região. Jairo, eu gostaria de começar o nosso papo. Você disse 27 anos. Como tudo começou? Você aí de Piranhas, Alagoas, né? Há 27 anos começou os seus estudos sobre a temática do cangaço, mas o estalo para associar a história do cangaço e o turismo. Como foi que tudo começou, meu amigo? Na verdade, Lemuel, começou há 27 anos eu me interessar por cangaço. Comecei a me interessar em 1990. Tinha 20 anos de idade quando eu cheguei aqui na região. Eu não sou de Piranhas, eu sou de Propriá, terra de Ercílio Brito, que Lampião foi, Maria Bonita, enfim. E vim trabalhar aqui em Piranhas, aliás, em Canindé de São Francisco, terras dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais. Vim trabalhar num projeto de irrigação. E em 1993, conheci a sobrinha neta de Pedro de Cândido. Virou minha amiga, depois virou minha namorada, e hoje, depois de quase 30, vamos fazer 30 anos juntos, a Angesila, minha esposa, mãe dos meus filhos, enfim, estamos há 29 anos juntos. E aí, em 1994, eu tive a oportunidade, eu não conhecia Angico. Em 1992, eu passei na frente, mas em 94, quando comecei a namorar com ela, eu fui para Angico pela primeira vez, né? Terra do meu sogro, Pedro Rodrigues Rosa, não Pedro de Cândido, mas Pedro Rodrigues Rosa, sobrinho, que ele era para ter esse nome, acabou não tendo, e herdou o nome do tio, né? E essas terras onde a Grota do Angico, tudo era dele, ainda é, hoje é da minha sogra, né, que ele faleceu em 2017. E aí o interesse foi ficando maior. Depois eu conheci Alcino Alves Costa, o grande mestre Alcino, em Poço Redondo, quando ele lançou seu primeira edição do Lampião Além da Versão. Além da Versão. Eu já era casado e morava em Poço Redondo, em 1995, por aí, 96. Início de 96. E aí eu fui trabalhar no multinacional, voltei. Quando eu voltei, o meu cunhado Washington e minha sogra, dona Gilda, mais meu outro cunhado Célio, os meus dois cunhados e minha sogra, convidaram para que eu e minha esposa entrassem num projeto de turismo para pegar o cangaço e transformá-lo num produto turístico. A primeira coisa que a gente fez, não tinha nenhum conhecimento sobre turismo, foi estudar turismo. Eu, minha esposa e meu cunhado fomos para os bancos escolares estudar turismo. E aí a gente começou o grande desafio. O primeiro ano a gente investiu o que tinha, o que não tinha, e apenas 820 pessoas em um ano vieram para Angicos. Todo mundo dizia, pai, vocês são loucos, vocês estão colocando dinheiro fora, porque ninguém vai ver a história de um bandido sanguinário, ninguém vai entrar numa caatinga feia, ninguém vai enfrentar um calor desse para ver a história de cangaceiro. Essa história não vai em frente. Muita gente aqui de Piranhas, muita gente de Canindé, muita gente de Poço Redondo dizia que a gente era louco, estava perdendo dinheiro e íamos ficar totalmente fracassados. Tal. Mas aí a gente persistiu, insistiu, e 27 anos depois, isso foi em 1990, final de 96 para início de 97, a gente já viu o resultado. Mas foi aí. E em 97, 98, início de 98, eu tive uma conversa com o nosso grande mestre, o Gastão. Conheci Paulo em 97, início de 97, Paulo, que Delmi, Aderbal, enfim, conheci. Mas o Paulo chegou assim e disse, Paulo, não está dando dinheiro, enfim, e eu vou embora, vou ter que ganhar dinheiro, vou ter que voltar a ganhar dinheiro, que eu só estou colocando. E aí Paulo me disse uma frase, Jário, convença a sua família a não desistir. Por quê? Eu estou te convencendo a não desistir. E você não vai desistir. Eu disse, mas Paulo, eu estava com um filho recém-nascido, eu disse, tem que dar necessidade, né, de qualquer pessoa. Eu disse, não, a necessidade é maior, é da história. E você não vai se arrepender disso, meu amigo. E conte comigo. Onde eu for, eu vou divulgar. Onde eu tiver, eu divulgo. E você não se preocupe, que
vai dar tudo certo. E deu. Então, Paulo, essa conversa foi crucial para que a gente pudesse, me emociono, porque não só ele, mas minha sogra também, que está viva hoje, graças a Deus, dona Gilda, e ela disse, não vamos desistir não. Então foram as duas pessoas que disseram, não desista. Do lado familiar, a minha sogra. E do lado profissional de história foi Paulo, que em 2017, um ano antes dele fazer a sua passagem para o plano espiritual, eu fiz questão de fazer uma homenagem para ele. E ele não saía mais de casa. Eu disse, não, você vai ter que sair, você vai ter que vir em Piranhas. Você vai ter quantas horas você quiser para falar. Né? Então, não me faça satisfeito. E um ano depois, um pouco ano depois, não foi nem um ano, ele passou para o plano espiritual, mas é uma pessoa que eu agradeço muito. E agradeço por ter me mostrado um lado que até então não sabia, que era o lado acadêmico, técnico do turismo. Aí eu digo sempre, tem paixão e tem razão no cangaço, né? Eu era mais paixão do que razão. Hoje caminham os dois, mas a razão veio através de muita conversa que eu tive com o Paulo, com a Aderbal, mas principalmente com o Paulo, que era um grande estudioso do cangaço. A gente percebe aí a importância que Paulo ainda tem em muita. relação ao cangaço e em todas as cidades do Nordeste do Brasil que ele percorreu. Ele levou centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, a participar de eventos que ele idealizava, que ele passava para os prefeitos, secretários de cultura, de educação, entusiastas, e ele foi um dos. Ele pode não ter sido nem ser o maior escritor. Não. Pode não ter sido um grande escritor, apesar de ter deixado uma vasta obra. Mas, com certeza, eu não conheço outra pessoa com maior capacidade de incentivar as pessoas a estudar, pesquisar, criar e organizar eventos e investir no turismo. Eu acho que Paulo, de todas as pessoas envolvidas no cangaço, eu não quero aqui ser injusto com ninguém, né? Mas eu acredito que Paulo esteja entre um dos que mais deixou essa herança, porque cada um de nós tem uma história de incentivo de Paulo. Cada um. Se nós conversarmos com Leonel. 20 Todo pessoas, mundo conversarmos com 20 pessoas no Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, essa pessoa, de uma certa maneira, sofreu uma influência positiva de Paulo. E essa influência foi maravilhosa, até hoje eu sofro essa influência. Nós sofremos, né? E a gente agradece por sofrer essa influência dele. Exatamente. Jairo, você disse que no início foi uma média de 850 pessoas. Exato. Isso ao ano? Isso ao ano, Lemuel. A gente chegou a 820 pessoas no primeiro ano, em 1997, e aí tivemos a ideia de, em 1998, fariam 60 anos da morte de Lampião, de Maria Bonita e mais 9 companheiros lá na Grota do Angico, e o soldado Adrião Pedro de Souza. E 100 anos de nascimento de Lampião. Né? Então, tivemos a ideia, meu cunhado, Washington, conversou comigo, Jair, vamos fazer uma missa. A ideia foi dele, a gente melhorou, conversou, nós dois. E eu também tive outra ideia, vamos fazer um seminário. E aí fizemos como o Paulo disse, olha, bata na porta das prefeituras. Aí eu conversei com o Paulo, liguei na época, e ele disse, bata na porta das prefeituras. E batemos na porta da prefeitura de Canindé e de Poço Redondo. Poço Redondo era o Frei Enoque Salvador de Melo, que depois eu fui ser assessor dele. Né? E depois da missa do cangaço, ele me convidou para ser assessor dele, passei 2 anos como assessor, desenvolvendo trabalho no turismo. E aí a gente foi atrás de parcerias. E trouxemos para cá Candinheiro, Sila, Antônio Mauri Corrêa de Araújo, o Aderbal veio, o Paulo veio, enfim, veio um bocado de gente. E conseguimos colocar no Jornal Nacional
abrindo o Jornal Nacional em 1998, que o Jornal Nacional era referência, né? E aí, a nossa intenção era melhorar esse fluxo, o fluxo turístico. Nós tínhamos o dado, a gente trabalha sempre com estatística do turismo. Resultado, logo após a missa, começou a aumentar o fluxo turístico na Grota do Angico e na Rota do Cangaço. Até então, a cidade de Piranhas era horrível você ir para a cidade de Piranhas. O museu era fechado, não tinha pousada, não tinha hotéis, só tinha 2 pousadinhas pequenas. Não tinha barco. A gente lá em Angico era bem pequenininho. Eu até brinco que eu levantava a bola, cabeceava e ainda agarrava, né? Porque eu fazia a trilha, quando voltava era o garçom, ia para o caixa, enfim. Mas aí começou a crescer. E começou a crescer e a gente foi buscando algumas experiências gastronômicas, culturais, históricas. E aí eu fui novamente para os bancos escolares, fui fazer o curso de bacharelado em turismo. E aí sim, aí a academia entrou de vez nessa questão do cangaço e turismo, e a gente começou a desenvolver o projeto Rota do Cangaço de forma acadêmica, técnica. E aí começamos a fazer vários eventos e trazer jornalistas, trazer pessoas, enfim, de várias partes do Brasil, até do mundo. O resultado disso, que ano passado, em 2022, esse ano a gente não fechou, mas ano passado a gente chegou na Rota do Cangaço a ter mais de 150 mil turistas. E desenvolvendo uma coisa que era familiar, hoje a gente tem mais de 80 colaboradores. E desenvolvendo a região. Piranhas hoje é cangaço. Piranhas, o maior atrativo de Piranhas é sábado à noite, onde tem forró e chachado. Piranhas tem mais de 5 mil leitos hoje. Dos 22 mil habitantes de Piranhas, mais de 4 mil trabalham com turismo. Então, assim, a gente foi um percurso um pouco longo, mas hoje a gente se sente recompensado por ter feito tudo isso. E vamos fazer mais ainda, né? Cada dia a gente está fazendo mais. Mas a história é Lampião, quando até a gente brinca aqui entre família, que em 1998, quando a gente começou, 1997, quando a gente começou essa história, o Lampião estava morto e sepultado. A história do Lampião estava se perdendo. E as pessoas, né, elas sentem interesse não por onde você, no caso do Lampião, nem por onde você nasceu. É uma pena. Serra Talhada tem muita coisa para se ver lá em Serra Talhada. Mas principalmente por onde você morreu. E a história da morte do Lampião, a gente foi construindo uma história que é uma história que não é fácil de ser contada. A gente começou com turismo pedagógico, irmão. E veja só, você contar para uma criança de 7, 8 anos, você tem que criar toda uma metodologia, toda uma história para que chegue naquela criança de uma forma que ela diz, não, peraí, o crime compensa. Não é assim. É como turista. Então, o que a gente faz, e até hoje faz isso, são dar insights. Dizer, olha, o cangaço foi isso, o Lampião foi isso, se você quiser saber mais, você vai começar a pesquisar. Então, foi dessa forma que a gente desenvolveu a Rota do Cangaço. Jairo, Piranhas é uma cidade belíssima do ponto de vista da arquitetura e também as pessoas, né, os moradores de Piranha. Eu estive aí em 2 oportunidades nos anos 90, acho que em 97, nesse grupo eu estava, e Você estava. posteriormente fui, eu acho que em 98 também, e depois começaram a surgir outros compromissos e eu comecei a ir para outras regiões. Né? E faz muito tempo que eu não vou a Piranhas. Mas o que eu vejo, as imagens que eu vejo nas redes sociais, as fotografias que eu recebo de amigos que visitam Piranhas, né? Eu sei que o calor humano não mudou. As pessoas de Piranha continuam recebendo os turistas, os amigos de braços abertos. O que Piranhas tem hoje, né, que não tinha nos anos 90 para o turista? Seja o turista brasileiro, seja o turista estrangeiro. Primeiro, infraestrutura hoteleira. Nós não tínhamos, como eu falei anteriormente, nós tínhamos 2 pousadas, cada uma com 4 apartamentos, ao total 16 leitos, como a gente chama no turismo. Infraestrutura hoteleira aqui hoje tem para todos os gostos e todos os bolsos.
Nós temos desde um hostel, de um albergue, até um hotel de luxo, uma pousada de luxo, enfim, hotéis econômicos. Outra coisa, organização do turismo, passeios, guias de turismo, agências, restaurantes. Mas a cidade foi tombada em 2003, 17 de dezembro de 2003, a cidade foi tombada. Eu esqueci de dizer, eu trabalhei no turismo de Piranhas de 2001 a 2020. Foram 19 anos trabalhando em vários cargos, sempre cargos diretivos, diretor de museu, diretor de turismo, secretário adjunto, enfim. Então, a gente contribuiu, creio eu, com um pouquinho para toda essa história. E hoje, Piranhas, além da história do cangaço, você vai ter a própria cidade, que é um museu a céu aberto. Você vai ter a história de Pedro II, da ferrovia, da navegação a vapor, e a cidade oferece diversas oportunidades para você se divertir, para você ter conhecimento, para você relaxar. Não é à toa que Piranhas hoje é o terceiro destino turístico de Alagoas. Só perde para Maceió e Maragogi, que é o litoral sul. E Piranhas é o terceiro turístico de Alagoas baseado na história do cangaço e na sua história. Então, é história, é cultura, que muita gente diz que não vende, vende sim. E a gente está distante aqui de tudo, a gente está distante de Maceió, a gente está distante de Aracaju, a gente está distante de Salvador, do Recife, porém, a gente chega a receber Piranhas 350 mil turistas por ano, e a cidade tem apenas 22 mil habitantes. E o cangaço, aí vem o principal, o pertencimento da população. No início, a população não gostava muito dessa história, tinha vergonha e tal, mas hoje você anda nas ruas de Piranhas, você vê guias vestidos de cangaceiro, nome de pousada Maria Bonita, nome de pousada Lampião. Você vai para os cardápios dos restaurantes, está lá drink do Corisco, drink de Dadá. Então, essa identidade que hoje Piranhas tem para com o cangaço tem contribuído muito para que a cidade a cada dia evolua mais na atividade turística. Então, o que tinha lá em 1997, que tem hoje, além da infraestrutura, além dos serviços, equipamentos turísticos, é a própria população que entendeu que sua história pode trazer dividendos e grandes dividendos. Estamos conversando com Jairo Luiz, um dos grandes empreendedores da cidade de Piranhas, Alagoas, e que desenvolve um trabalho muito bom associando a história do cangaço com a memória da cidade de Piranhas e o turismo. É uma prova de que o gestor público ele pode desenvolver a sua cidade, o seu município, a partir da memória histórica de sua cidade. Não precisa ser o cangaço. Cada cidade tem sua história, tem suas raízes, tem suas origens. E como o Jairo bem disse, se você conseguir envolver a população, fazer com que a população acredite no potencial de sua cidade para investir em infraestrutura e receber de braços abertos o turista, você pode desenvolver a economia da sua cidade com uma boa prestação de serviços a partir do turismo. E já era um exemplo, quando eu o convidei exatamente para isso, para mostrar para você que está nos assistindo, que é secretário de Educação, secretário de Turismo, prefeito, que é turismólogo, e você pode elaborar um projeto, levar para uma prefeitura, discutir com o seu prefeito, com o seu secretário, com a Câmara de Vereadores, reunir meia dúzia de pequenos empresários e apostar, porque a história tem muito a dar quando você quer, quando você tem força de vontade, como o Jairo. Jairo, nos fale aí da Rota do Cangaço. Uma das coisas que mais chama a atenção é o cangaço. Mas como é essa proposta da Rota do Cangaço que você criou? Bem, primeira coisa, só pegando aí rapidinho um gancho seu, quem quiser desenvolver o turismo, enfim, em qualquer lugar, tem que usar da técnica.
tem que estar com técnicos, tem que estar com pessoa com formação. Não adianta ir no achismo, porque não vai chegar a lugar nenhum. Mas a Rota do Cangaço, qual foi a nossa ideia? Pegar toda a história dos últimos dias de Lampião. Ele chega dia 23 de julho de 1938, na Grota do Angico, dia de sábado, e aí começa uma sequência de fatos, né? Uma sequência de eventos que vai culminar na morte dele na quinta-feira. Mas antes, chega Sereno, tem a reunião dele lá na terça-feira com Pedro de Cândido lá na Grota. Enfim, então a gente foi pegando essas histórias e foi costurando, vamos dizer assim, né, no popular. E a Rota do Cangaço, ela começa com a visita à cidade de Piranhas. Ou começa ou termina. Tanto faz você fazer primeiro o City Tour, quando você vai para Angico, ou na volta. Não altera muita coisa, não. E embarca em Piranhas, no mesmo lugar que embarcaram os 48 policiais comandados pelo tenente João Bezerra em 3 canoas. Segue, desce lá no mesmo lugar que o tenente João Bezerra seguiu com os policiais Pedro de Cândido e Duval de Cândido, que hoje é o Espaço Angicos, que é lá a gente começou com um pequeno restaurante em 97, hoje é já um espaço de lazer com toda a infraestrutura, com memorial, pequeno memorial, que é uma casa de taipa que é linda e que todo mundo tira foto lá, que hoje agora com essa onda de instagramável, né? A gente nem pensava ser instagramável, não tinha nem Instagram lá atrás, mas a gente fez. E aí ele desce, a pessoa desce, faz a trilha que os policiais fizeram. Os policiais fizeram, eu tive a oportunidade de fazer com alguns policiais, fiz com Panta de Godoy, fiz com Antônio Vieira, fiz com Elias Marques Alencar. Aí faz essa trilha, vai lá no Alto das Perdidas, vai um condutor, ou no caso, eu ainda guio, né? Graças a Deus, adoro guiar, é a minha diversão. E aí a pessoa vai até Angico, e lá tem uma explanação sobre os últimos dias de Lampião, e também sobre a Caatinga, o bioma Caatinga, que é um bioma que é nosso, que é maravilhoso, que tem que ser prestigiado. Então a gente também une essa questão ambiental, e lá é totalmente preservado. Depois a pessoa retorna, aí vem a parte do lazer, que não pode ser somente história. Banho no Rio São Francisco, Lemuel. Maravilha. E nesse calor que está aqui agora, né, é fundamental. Eu posso comprovar isso, porque eu tomei esse banho. E aí também a gente partiu para a gastronomia. Minha esposa hoje é chefe de cozinha, tal, é gastróloga, formada em gastronomia, e a gente partiu para 2 receitas que só existem. Uma receita, até que existe aqui no sertão, que é o doce de cactos. E uma outra é uma farofa, que a gente denominou de farofa cangaceira, que é segredo de Estado. Eu fui fazer uma pesquisa com alguns sertanejos da década de 1920, 1930, e aí eles me disseram como é que minha esposa melhorou a receita e hoje só serve lá. Grandes chefes de cozinha vão para lá tentar descobrir, nunca descobriram. E hoje também é uma das... a gente aliou também a questão gastronômica, né? Então, gastronomia, meio ambiente, lazer, história, cultura, tudo num pacote só. Então, isso é a Rota do Cangaço. Quando a pessoa acha que é só a trilha, não. E que só a história do cangaço, também não. Tem outras que a gente chama de experiências, que cada dia a gente está buscando mais experiências para oferecer ao turista, ao nosso visitante. Então, ela é focada na história do cangaço. Porém, a gente foi... Como a história do cangaço ela tem vários tentáculos, né? Você sabe muito bem disso, enfim, e o pessoal também sabe. Então, a gente foi buscando as alternativas dentro da história do cangaço para fazer um produto, para montar um produto turístico de qualidade. Quantos dias um grupo precisa para fazer a Rota do Cangaço? Olha, a rota, a gente tem, na verdade, a gente tem roteiros do cangaço aqui na região. Essa rota que a gente chama verdadeira Rota do Cangaço, porque a gente colocou esse slogan, até fui eu que coloquei, porque em 2013 surgiu um outro empreendimento lá, o cara abriu uma trilha de trator vizinho lá ao Espaço Angicos e disse que ali passou cangaceiro.
Eu nunca soube que cangaceiro pegava trator para abrir trilha. E aí a gente colocou, aí ele vendia a rota do cangaço, aí confundia com aquela que os policiais fizeram, eu coloquei a verdadeira rota do cangaço. Não tem só ela. Aqui a gente tem a possibilidade de visitar a Fazenda Patos, que no dia 2 de agosto teve aquela tragédia, que ano que vem, né, teremos aí um grande evento. Tem oportunidade, aí são os roteiros do cangaço, que eu estou falando aqui na região. A 67 quilômetros daqui fica Água Branca, primeira cidade a ser invadida por Lampião, em junho de 1922, que ele roubou a baronesa de Água Branca, Dona Joana Santos de Vieira Torres. Um pouquinho mais à frente tem Paulo Afonso, com várias histórias do cangaço, e nós temos a Casa Museu Maria Bonita, lá na Malhada da Caiçara, onde nasceu Maria Bonita. Próximo aqui temos Poço Redondo e Canindé, também pertinho. Canindé fica a 14 quilômetros de Piranhas, Poço Redondo fica a uns 37. Onde tem a história do cangaço, vários lugares, Pedra d'Água, enfim, Serra da Guia, Curralinho, Cajueiro, lá em Poço Redondo. Essa região ela é muito rica em história do cangaço, mas muito rica mesmo. Então, esses são os roteiros do cangaço. Agora, a verdadeira rota do cangaço é essa operada a partir de Piranhas, que também tem a história da invasão de Gato, em 1936, Gato e Curisca, para tentar resgatar a Inacinha, que a gente também fala sobre isso. E a morte de Pedro de Cândido, confundido como lobisomem aqui em Piranhas, em 1941. Para a rota, precisa de um dia. Um dia e meio, né? Para ir a Angico, ir entre montes, esqueci entre montes, e também fazer o sítio do Tuipirense. Agora, para conhecer os roteiros do cangaço, pelo menos 5 dias é o ideal. Não temos só questão do cangaço, nós temos o Cânion do São Francisco, o quinto maior cânion do mundo, temos o Museu de Arqueologia de Xingó, Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, que é pertinho aqui também. Enfim, então, aqui a região oferece muita coisa, claro, a base nossa, do nosso trabalho é o cangaço. E você que está nos assistindo, eu tenho um presentinho para você. Que tal fazer essa rota do cangaço em 2024? O programa Resenha do Cangaço vai oferecer essa oportunidade para você. Nós vamos ter o recesso de janeiro e em fevereiro, quando nós voltarmos, eu quero ter uma conversinha com você que está nos assistindo, que gosta da temática do cangaço e que, com certeza, está se interrogando: quando eu irei conhecer Piranhas? Quando eu irei percorrer a rota do cangaço? Não se preocupe. Assim que nós voltarmos em fevereiro, eu vou colocar uma proposta para vocês para a gente visitar Piranhas. E nosso amigo Jairo vai dar todo o suporte para que Com certeza. o Museu do Cangaço possa levar você. Você, que do Rio de Janeiro, que nos acompanha, de São Paulo, de Brasília, do Maranhão, aqui do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba. Aguarde que vem coisa boa. Quando voltarmos em fevereiro, nós já teremos uma proposta de lazer numa data bem acolhedora do ponto de vista de um feriado ou um fim de semana. Uns 3 dias dá para a gente conhecer muita coisa. Jário falou 5, para a gente fazer bem tranquilo todo o roteiro. Mas eu sei que você trabalha, você tem a semana toda aí bem puxadinha. Vamos ver como nós adaptamos as nossas agendas para você me acompanhar nessa aventura e resenhar sobre o cangaço no catamarã, descer o São Francisco, comer uma carne gostosa, a farofa especial aí do Jairo. Farofa cangaceira. A farofa cangaceira e conhecer a história, a memória, a gastronomia dessa região maravilhosa, Piranhas e as cidades que são vizinhas. E antes de irmos para o final do nosso papo, não esqueça, você que está nos assistindo, não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like. Existem outras entrevistas, outros programas
que com certeza você vai gostar da temática. São entrevistas e são livros resenhados. E você pode compartilhar no grupo dos seus amigos, no grupo da família, no grupo da igreja, da escola, da universidade, no grupo de trabalho. E também tem outros canais que discutem a temática do cangaço. Vá lá, acesse outros canais de nossos amigos, canais que também têm essa proposta de discutir a temática do cangaço. A sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica é importante para que o nosso trabalho possa crescer, se consolidar e levar mais informações para você. Jairo, eu sempre pergunto ao entrevistado, quando eu estou seguindo para o final, que conselho você daria para quem está começando a estudar o cangaço? Que livro poderia ler? Documentário, filme? Para quem está nos primeiros passos na temática do cangaço, que conselho você daria? Olha, eu mesmo comecei com os clássicos, né? Aquela época não tinha muita coisa, não tinha muita coisa ainda, como hoje tem. Você falou muito bem, Lemuel, tem canais maravilhosos aí de amigos nossos, mas eu comecei com os clássicos, né? E até guardo até hoje esses clássicos de Antônio Amaury Corrêa de Araújo, Frederico Pernambucano de Mello, Billy Jane Chandler, Frederico Bezerra Maciel, que é hoje até uma coletânea que é difícil de você encontrar. Enfim, mas a gente bebeu de várias fontes. Alcino Alves Costa, não posso deixar de mencionar Alcino, que além de beber dessa fonte, a gente trocava muito ideias e trocava muitas informações. Mas o conselho primordial que eu dou é que não acredite de cara no que você está lendo ou no que você está vendo, principalmente no que você está vendo hoje. As redes sociais são maravilhosas, a internet é maravilhosa, mas tem muito canal aí que não condiz com a verdade, muito livro. Recentemente lançaram um livro aí que é uma síntese à história. É um verdadeiro crime à história do cangaço. E está sendo um dos mais vendidos numa plataforma de livros aí, porque a pessoa tem acesso à grande mídia. Então, o conselho que eu dou é o conselho que eu tomei também de Alcino. Alcino me disse uma vez, Jairo, a gente é vaqueiro da história. E a gente tem que ir tangendo o gado para onde a gente quer. Se ele desgarrar, a gente vai lá e pega de volta. E a gente sempre está num labirinto. A gente nunca sabe nada, aliás, não sabe tudo, aliás, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo, sempre está estudando. E história é bom por isso, porque é dinâmica. A gente vai estar sempre aprendendo. E o conselho final é esse, é que não acredite de cara no que você está lendo, nem no que você está assistindo, principalmente assistindo. Mas tem bons livros aí, excelentes autores, assim como tem excelentes canais. Beba de boas fontes, que vocês não vão se arrepender. Não se arrependerão. Bom, nós conversamos com Jairo Luiz, uma referência na história do cangaço e na relação história, cangaço e turismo. É um exemplo a ser seguido. Existem exemplos que não vale a pena seguir, mas Jairo é um exemplo a ser seguido. Piranhas é um exemplo a ser seguido. A política para o turismo em Piranha é um exemplo a ser seguido. E não há nenhum problema de você seguir os bons exemplos. Pelo contrário, devemos seguir os bons exemplos. Jário, amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. Obrigado, Lemuel. A gente sabe que a história é muito longa, mas eu não poderia deixar aqui de agradecer a todos aqueles que contribuem comigo até hoje, a todos aqueles que contribuíram, que estão hoje num plano espiritual. Não deixar aqui de registrar o apreço, o amor que eu tenho à Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, da qual você é presidente, e dizer a todos que, como você falou, tudo é possível. Não existe impossível. Tudo é possível. Pode ser até difícil, mas é possível. E quando você se faz com amor, com técnica,
quando você faz com uma visão de empreendedorismo, de empreendedor, você vai longe. A história do cangaço está aí, está na moda, vários filmes, várias novelas, streams, e voltou à moda por conta desse trabalho que está sendo desenvolvido em alguns lugares, especialmente aqui em Pirense. E para finalizar, fica o convite aí para que todos venham aqui a Piranhas, em especial venham acompanhado aí do professor Lemuel ano que vem, que eu não posso, como diz os jovens, dar spoiler, mas vai ser bom, viu? Eu vou estar aqui à disposição. Muito obrigado, professor Lemuel, pela oportunidade de falar aqui no seu canal, de falar, da gente resenhar no dia de hoje. E um Feliz Natal para todos. Obrigado, Jairo. Obrigado a você que nos acompanha. Eu desejo a todos e a todas boas festas, que a gente comece 2024 um pouco mais aliviado e que a gente possa planejar, executar e atingir os objetivos desse planejamento. Feliz 2024 para todos. Um abraço a Jairo Luiz, um abraço a cada um e cada uma de vocês.